Olá, fãs de casos criminais. Eu sou a Zaki e esse é o nosso querido e amado canal Hora da História Criminal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre um caso que aconteceu em 2002 e acabou parando todo o Brasil pela brutalidade. Você aí na sua casa já pensou que uma filha seria capaz de matar os próprios pais? Pois é, isso acabou acontecendo e é o caso da Susana von Richthofen. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, Susana von Richthofen nasceu em 3 de novembro de 1983 em São Paulo. Ela vem de uma família muito rica e influente na região. Então, obviamente, como se é de se imaginar, ela estudou em melhores escolas, teve maiores acessos à educação. Basicamente, tudo que ela queria, a hora que ela queria, ela tinha. Aquela famosa história, que a área tem tudo que quer, a hora que quer. Porém, isso não impediu ela de cometer o crime que ela cometeu. Bom, vamos começar pelos pais dela. O pai dela era um engenheiro chamado Murphy von Richthofen. Não sei pronunciar muito bem, até porque o sobrenome é alemão, eu não falo alemão. Que na época do crime ele tinha 49 anos de idade. E a mãe dela, Marisa von Richthofen, que tinha 50 anos de idade quando o crime ocorreu. Marisa, mãe dela, era uma psiquiátrica. A Suzane também tinha um irmão mais novo, o Andreas, que é aí que ele é um ponto principal dessa história, mesmo não tendo sido nenhuma das vítimas e nenhum dos criminosos. Como eles moravam em um bairro nobre de São Paulo, todo mundo acreditava que eles eram uma família muito amorosa e que tudo ia às mil maravilhas na casa deles. Como eu te disse, o irmão dela é um ponto crucial nessa história e é aí que a coisa começa a dar errado. Bom, o irmão dela estava de aniversário e, para comemorar esse aniversário, a mãe dele acabou dando um avião para ele, um avião de brinquedo, basicamente. Então, naquela época, estava muito em moda uma coisa chamada aeromobilismo. Isso é basicamente uma competição de aviões de brinquedo que as pessoas fazem, tem tanto criança, adulto, adolescente, então, é uma competição de aviões. A mãe do Andrew e da Suzane deu um avião para o Andreas e então no dia seguinte do aniversário deles foram até o parque Ibirapuera, onde tinha instrutores desse esporte, se é que dá pra chamar de esporte, eu não sei. E em 1999, quando a Suzane tinha 18 anos de idade, e quando o irmão dela tinha acabado de completar 14 anos de idade, eles foram até esse parque Ibirapuera e conheceram um instrutor chamado Daniel Cravinhos de Paula e Silva. E diferente da Suzane, ele era um cara de origem humilde, que veio de família muito pobre, então ele trabalhava desde cedo com esse negócio de aeromobilismo para conseguir ajudar em casa. E a Suzane olhou para o Daniel e automaticamente se apaixonou por eles, e é aí que a história começa a tomar outro rumo de novo. Por causa dos diferentes estilos de vida dos dois, como a Suzane veio de família muito rica, o Daniel veio de uma família muito pobre, obviamente ia haver discussões entre o casal. E várias das discussões envolviam tanto dinheiro como questões um pouco mais profundas, tipo relações sexuais, porque, segundo a Suzane, porque tem duas versões dessa história, tem a do Daniel e tem a da Suzane, segundo a Suzane, o Daniel obrigava ela a ter relações com ele e dopava ela também. Porém, o Daniel desmentiu isso tudo e falava que, na verdade, quem usava drogas era ela. É uma situação meio complicada, mas calma que daqui pra frente eu vou explicar. Na verdade, daqui pra frente é só pra trás, mas a Suzane falava pro Daniel era que ela tinha muitas discussões com o pai dela e com a mãe. E isso fazia com que o Daniel suprisse um certo de ódio contra o pai dela, já que a Suzane reclamava principalmente dele. Bom, segundo o Daniel, a Suzane falava pra ele que durante as discussões com o pai, ela era constantemente agredida verbalmente e fisicamente. O que dá pra supor, o que dá pra entender de onde vem esse ódio tão grande contra o Murphy. Bom, é agora que é nesse exato ponto da história que a gente tem duas versões dela. Temos a versão do Daniel e temos a versão da Suzane. Eu vou contar primeiro a versão do Daniel. No julgamento do Daniel, ele dizia que a Suzane tinha sido
pelo pai dela e por isso que eles planejaram todo o crime. Ele também fala que quem planejou tudo foi a Suzane. E ele e o irmão dele, porque sim, o irmão dele estava envolvido no meio, os dois tinham apenas ido ajudar a Suzane. Já na versão da Suzane, ela falou em julgamento uma versão muito diferente da do Daniel. Ela falava que o Daniel tinha inventado essa história do pai dela e também falou que, na verdade, ele que convenceu ela a cometer esse crime contra a mãe e o próprio pai. Bom, e agora que você começa a perceber que não tem como essa história piorar, mas eu lamento informar, essa história piora e muito. Tá, mas o que aconteceu para os dois serem julgados? O que aconteceu? Por que Suzane é tão famosa por matar os próprios pais? Calma que eu vou explicar. Em 31 de outubro de 2000... Em 31 de outubro de... Bom, vamos falar sobre a noite do crime. Em 31 de outubro de 2002, por volta da meia-noite, a Suzane liga para a polícia dizendo que a casa dela tinha sido arrombada. Quando a polícia chega lá, ela fala que ela não entrou ainda dentro da casa, então a polícia entra dentro da casa e encontra uma cena completamente digna de um filme de terror. Tava o pai da Suzane, o Mumford, e a Marisa mortos, completamente ensanguentados, com vários golpes na cabeça, e a casa inteira tava uma bagunça enorme. Os policiais checam para ver se um dos dois ainda está vivo e percebe que os dois estão mortos, então eles saem da casa e chamam os reforços e avisam a Suzane que o pai dela e a mãe dela tinham falecido. Nisso, a Suzane, que estava com o irmão mais novo dela, o Andrés, a única coisa que ela faz na hora é: e qual o procedimento agora? Isso levantou suspeita, obviamente, e é daí que se dá as investigações. Pouco tempo depois, no dia 3 de novembro, seria o aniversário da Suzana. Então, os policiais que estavam investigando a morte tanto da Marisa quanto do Mumford foram até a casa da Suzane para ver se ela se recordava de mais alguma coisa, já que no dia ela tinha feito o depoimento junto com o irmão, então, como ela tinha acabado de perder os pais, então pensaram que talvez ela tinha esquecido alguma coisa e foram até a casa dela tentar ver se ela lembrava de alguma coisa na noite do crime. Chegando lá, tava a Suzane, os amigos dela, o Daniel e o Andrés comemorando o aniversário da Suzane. Tipo, isso levantou suspeita na hora, até porque os pais dela tinham acabado de morrer e ela estava comemorando o aniversário. Daí a policial que estava encarregada do caso, ela resolveu investigar mais a fundo tanto a Suzane quanto o Daniel. Ela mandou uma viatura seguir o Daniel e descobriu que ele tinha um irmão que já tinha passagem por droga na polícia. Então ela mandou seguir tanto o Daniel quanto o Christian quanto a Suzane. E é aí que as coisas começam a se descobrir. O Christian ele já tinha sido preso por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Então a polícia foi a primeira coisa que pensou: vamos colar nele. Colaram nele e a coisa que chamou mais atenção é que ele tinha tentado comprar uma moto com alguns dólares. Dólares esses que tinham sumido da casa da Suzane von Richthofen. Então eles levaram o Christian preso e daí eles começaram o interrogatório. Quando eles levaram o Christian preso, eles já foram atrás do Daniel e da Suzane e manteram os dois no interrogatório. Enquanto eles estavam mantendo tanto a Suzane quanto o Daniel, eles falaram para o Christian que o Daniel e a Suzane já tinham confessado o crime, coisa que não tinha acontecido. Então, o Christian, pressionado, ele foi lá e confessa tudo. Ele fala que no dia 31 de outubro, eles esperaram o Andrés, que era o irmão mais novo da Suzane, ir até uma lan house, e dessa lan house, a Suzane, que tinha levado o Andrés até essa lan house, ela saiu da lan house e foi até encontro do Daniel e do Christian. Os dois entraram no carro
e foram até o prédio deles. Nessa que eles foram até o condomínio onde a Suzane morava, eles entraram dentro da casa e mataram o Manfred e a Marisa a golpes de, eu não sei como é que se diz, ripas francesas, que é tipo aquela ripa que ela tá na estante. Eles mataram a golpes os dois e a última a morrer foi a Marissa. Mas uma coisa que chamou a atenção do corpo de delito é que a Marissa, ela tinha levado vários golpes, ou seja, ela demorou muito mais tempo para morrer. Em depoimento, eles também falaram que a última coisa que a Marisa falou foi: não machuque os meus filhos. Mal ela sabia que a Suzane tinha planejado tudo isso. Depois que eles fizeram isso, eles bagunçaram a casa inteira e levaram alguns dólares da casa, para parecer que foi um assalto. Depois disso, tanto a Suzane quanto o Daniel, mais o Christian, eles saíram da casa com o mesmo carro e foram para fora do condomínio. Lá eles se livraram do material tanto as luvas, as máscaras e a arma do crime, eles colocaram em uma lixeira próxima. Depois disso, a Suzane e o Daniel vão até um motel e desse motel eles pegam uma coisa que chamaram muita atenção dos investigadores. Eles pegaram uma nota no motel, o que levantou muita suspeita, até e nisso, a Suzane, ela saiu, ela não tava mais o Daniel, não tava nem o Daniel nem o Christian, então a Suzane, ela saiu sozinha e foi atrás do Andrés. Ela buscou o Andrés nessa lan house que ela tinha deixado e levou ele até em casa. Quando ele chegou em casa, o Andrés falou: olha, a porta tá aberta. Então a Suzane puxou ele para fora e disse: eu acho que alguém assaltou a nossa casa. Então eu vou ligar pra polícia e a gente vai esperar do lado de fora. O que levantou suspeitas no André já, até porque normalmente se a sua casa foi arrombada, a primeira coisa que você vai fazer é olhar se alguém está lá dentro vivo. E não, a Suzane foi muito fria, saiu de lá e voltou diretamente para a rua para ligar pra polícia. Ela ligou pra polícia e também ligou pro Daniel. Quando a polícia chegou, tava o Daniel, o Andrés e a Suzane do lado de fora. Os policiais entraram dentro da casa e viram toda aquela cena de horror. Depois disso, então, em julgamento, a Suzane, ela foi condenada pelo crime de patricídio, que é quando você mata os seus pais. Daniel e o Christian foram condenados pelo crime de homicídio e tentar ocultar as provas. Acabou que a Suzane, ela foi liberada da cadeia depois de bastante tempo. O Christian, ele foi liberado da cadeia depois de 5 anos, porém ele voltou a cometer crimes, então voltou pra cadeia. Já o Daniel, ele saiu da cadeia e ficou anônimo por um tempo. E a coisa mais triste depois disso é que o Andrés, que era irmão da Suzane, ele acabou tendo alguns problemas com álcool e ficou sob cuidados de parentes. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve nesse canal, dá like, deixa um comentário e ó, beijos, Zezé.